Muito boa tarde para você ligado na TV Diariamente. A gente vai falar sobre carnaval. O carnaval que aconteceu aqui na cidade de Nazaré da Mata é que houve problemas com alguns trios. O doutor Marcelo Gervásio, ele fez uma denúncia relacionada a um trio e a gente vai ter mais informações. Que denúncias foram essas e quais foram as motivações? Boa tarde. Boa tarde, Washington. Boa tarde ao pessoal da TV Diariamente. Boa tarde, aos telespectadores do programa de Leonardo Martins, o Batendo de Frente. Washington, nós verificamos que todo o nosso carnaval, foi acompanhado por muitos episódios que denotam a desorganização da gestão, para com a festa tão tradicional e que sempre elevou a cultura do Nazaré, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. No entanto, neste ano, nós verificamos uma desorganização, eu diria que fora do padrão, fora do normal. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a questão do trio elétrico, que na verdade não é trio elétrico. Foi verificado a documentação junto ao Detran e na verdade é um mini trio. Aí alguém teve a ideia de colocar em cima daquele veículo, que não é trio, é um mini trio, uma carenagem para dar o aspecto para a população, para dar uma impressão para a população de que tinha um trio elétrico em Nazaré. Nós verificamos também, Washington, o desrespeito a regras mínimas de segurança, como pneus carecas. Estava visível ali, Washington, que os pneus não eram adequados para aquele veículo. Pneus pequenos para aquele veículo, inclusive. Toda a população filmou, fotografou o derramamento de óleo por parte desse veículo. Ou seja, aquele mini trio elétrico que a prefeitura quis passar para a população que era um trio elétrico, estava oferecendo risco à vida dos munícipes. Ou seja, nós fizemos, inclusive, uma denúncia ao Ministério Público para que apure isso e ainda assim, no mesmo dia e no dia seguinte, a gente observou que a Prefeitura insistiu em estar com aquele mini trio elétrico, oferecendo risco à vida das pessoas. Inclusive, eu devo procurar o Ministério Público ainda essa semana para nós verificarmos a responsabilização de quem assinou isso, de quem consentiu com isso, porque eu entendo que quem deixou aquele trio elétrico trafegar nas nossas ruas, nos nossos blocos, mesmo sendo amplamente divulgado nas redes sociais, mesmo saindo a matéria do Giro da Mata Norte com a nossa denúncia, assumiu o risco, assumiu a responsabilidade de talvez dezenas de pessoas aí, de foliões, perderem a vida por causa da irresponsabilidade de alguém. Por falar em regra, o senhor falou em regras, uma das regras para poder colocar um trio na rua é o cadastramento da SDS, é a questão do Corpo de Bombeiros. Se tem documentos de que isso realmente foi aprovado para poder o trio sair às ruas? Pois é, Washington, a Prefeitura tem que dar conta disso. Se esse documento existe, aí quem vai ter que dar conta é o Corpo de Bombeiros, porque foi estranho demais. Inclusive um outro bloco, que foi o pessoal do Nasa Coral, não teve o seu bloco na rua por alegação, alguém alegou que o trio elétrico do bloco não foi cadastrado. Aí quando a gente observa aquele trio elétrico, que não é trio elétrico, que é uma enganação, que é um cavalo de Troia, ou coisa do tipo, para enganar, para ludibriar a população, quando nós observamos aquilo, a gente vê que de fato houve perseguição quanto ao bloco do Nasa Coral. E outra pergunta que paira, Washington, no último dia, um outro trio elétrico chegou à cidade, me parece que vindo emprestado da cidade de Buenos Aires pelo prefeito Fabinho Queiroz, que é um cara muito organizado. Mas a pergunta que fica, esse trio que veio de Buenos Aires estava cadastrado aqui? Ele cumpriu as regras? Ou as regras foram feitas só para os outros blocos, só para o pessoal dos parasitas? A outra pergunta que fica puxa vida, o Corpo de Bombeiros interditou a associação comercial por falta de alvará, Uma crítica aqui ao nosso país, que é extremamente burocrático, é difícil demais se abrir empresa, é muita burocracia para que as pessoas empreendam aqui, mas interditaram lá a associação comercial, o Corpo de Bombeiros, e a todo momento essa questão desse trio elétrico aí, oferecendo risco à vida das pessoas, e ninguém tomou atitude, o pessoal do Corpo de Bombeiros não tomou atitude. Então aqui fica a nossa cobrança. E, inclusive, Washington, nós iremos verificar a questão do contrato feito com esse trio, para ver como é que consta isso lá, para ver como é que foi empregado aí o dinheiro do contribuinte, não só com o trio, mas com todo o carnaval da cidade, porque a preocupação, Washington, é que com o baixo nível
das atrações, com a falta de organização, com a quantidade de lixo que nós encontramos na cidade, eu estou muito preocupado com a população. Como foram empregados os recursos públicos nessa festa aqui tão tradicional para a nossa cidade? Então, assim, estar gerindo a administração pública não significa ser dono, tem que haver uma prestação de contas. Então, se o recurso foi mal gerido, se algo que era para ter sido fiscalizado e não foi, alguém vai ter que dar conta. E talvez sobre para alguém aí, né, algum ato de improbidade administrativa. Certo, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso para saber mais à frente o que foi decidido, o que foi resolvido. Eu volto com você no estúdio.